Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Faixa de areia da Praia do Meio amanhece cheia de garrafas de cerveja. Motorista de caminhão passa mal, perde controle do veículo e tomba na BR-316. Número de roubos e explosões em agências bancárias cai mais de 50% no estado. Jogadores do Imperatriz testam positivo para a Covid-19 e jogo contra o 13 é adiado. E ainda estudantes, professores e artistas prestam homenagem aos 197 anos de Gonçalves Dias. O Jornal da Difusora já está no ar. E a gente começa com uma cena que chamou a atenção hoje pela manhã na Praia do Meio, na região metropolitana aqui de São Luís. A faixa de areia amanheceu tomada pelo lixo, situação que incomodou quem frequentou o local. Deisinara tirou a segunda-feira para curtir a Praia do Meio com a família e se deparou com uma cena nada agradável. Muito precária, cheia de lixo, muito vidro, tá horrível. Para quem vem com criança? Para quem vem com criança é pior ainda. Tem que tomar cuidado. Muito, tá cheio de caco de vidro. Em toda a faixa de extensão da praia, garrafas espalhadas e até quebradas e muito lixo. Em toda a orla da praia, que fica no município de São José de Ribamar, vestígios da sujeira acumulada durante os paredões, que, segundo esta proprietária de restaurante, acontecem todo final de semana à noite, logo depois do fechamento dos bares da praia. Vem, fica na praia, um paredão chama o outro. Aí o que acontece? Vem os vendedores ambulantes. Aí fica aquela aglomeração de gente, aquela muvuca doida. Eu fecho o meu restaurante 6 da tarde. Aí eles ficam, até noitão. Fica aquele monte de gente. De manhã a praia é suja e de quem é a culpa? Dos donos do restaurante. Mas não é assim que funciona. Ainda segundo a proprietária, a limpeza pública acontece com regularidade, mas não consegue acompanhar o ritmo dos sujões. Os meninos vêm, limpam direitinho, entendeu? Acabaram de limpar, estavam limpando desde manhã, bem cedinho quando chega, já estão limpando, eles fazem a parte deles direito, entendeu? O problema, gente, são o pessoal do paredão que vem, as pessoas que vêm para a praia que não têm consciência. A gente vai, meu filho, mas não adianta, o ser humano é complicado. No meio da manhã, as equipes de limpeza pública ainda não tinham concluído a limpeza da praia. Falta de educação, de civilidade, de respeito com a natureza e com o próximo. Situação, infelizmente, difícil de mudar. Olha, mais de 430 pessoas foram diagnosticadas com a Covid-19 nas últimas 24 horas, isso em todo o Maranhão, de acordo com um boletim divulgado agora há pouco pela Secretaria de Estado da Saúde. 451 pessoas estão internadas em hospitais entre as redes pública e privada e mais de 6.561 seguem tratamento em casa. O número de recuperados já passa de 120 mil e o de mortes é 3.187. O número de suspeitos caiu para 3.469 e quase 154 mil novos exames já foram descartados aqui no estado. E passa de 1.000 o número de indígenas infectados pela Covid-19 no Maranhão. Mais de 30 mortes foram registradas e a curva de casos ainda é crescente em algumas regiões. João Soares Cricati, 53 anos, morador da aldeia São José. João Cassimiro da Silva, 70 anos, ancião Guajajara da aldeia Bananal. Índios vítimas da Covid e que formam a estatística do boletim epidemiológico das etnias indígenas do Maranhão. 34 óbitos já foram contabilizados. As barreiras físicas montadas para impedir a circulação não conseguiu impedir a disseminação do vírus. Morrem crianças, morrem adultos, morrem os nossos velhos. Morre a esperança de continuidade, vai morrendo aos poucos. A contagem dos casos em muitos municípios é feita de forma específica e direcionada para a população indígena. Mas tem comunidade que não consegue acesso a essa informação. Os dados que estão sendo repassados para o município de Grajaú não contam mais, não tem mais como referência as aldeias. Os dados estão sendo somados e jogados no montante total dos casos que têm acontecido
em nosso município. E isso é ruim, porque a gente não tem informações por aldeia e nem a quantidade de pessoas contaminadas. 1.068 casos de indígenas infectados foram notificados de acordo com o coletivo Cururu, uma rede de mapeamento da pandemia entre os povos indígenas. Os dados foram contabilizados dos dias 31 de maio a 29 de julho, com base em informações de 33 prefeituras que incidem nas terras indígenas. A curva de casos é crescente e, em algumas situações, tem se mantido. Os pesquisadores estudam hipóteses para justificar esses números. A gente tem como duas hipóteses a serem levantadas. É que a barreira sanitária realizada pelos povos indígenas, tem surtido efeito, a sua própria barreira sanitária de evitar que pessoas estranhas entrem na comunidade, que as pessoas da comunidade saiam delas, bem como a não realização de testes, Então, a gente não pode afirmar que há um decréscimo, uma estabilização da curva de contágio, mas sim, a gente levanta duas hipóteses a partir da nossa identificação. O coletivo Mururu alimenta uma página nas redes sociais com os boletins epidemiológicos. Os casos em maior incidência estão nas aldeias Tenterrar Guajajara, que tem o maior índice populacional, Capó, Cricati, Canela e os Gavião Pucobiê. Nós pensamos em qualificar esses dados, na tentativa de visibilizar e de pressionar o governo do estado e o governo federal para que fosse desenvolvida uma política indigenista específica, pensando a questão sanitária vivenciada por esses grupos. A ideia era que esses dados pudessem ser visibilizados de forma mais qualificada. E o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, o deputado Otelino Neto, decretou luto oficial de 3 dias em memória das mais de 100 mil vítimas da Covid-19 no Brasil. O anúncio foi feito em uma rede social em respeito à dor dos que perderam seus familiares e amigos. E claro, nós também nos solidarizamos com essas famílias. Você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook sabe que pode deixar o seu comentário e interagir com a gente, dá inclusive para dizer de onde está acompanhando a nossa programação. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco você vai ver que o motorista perdeu o controle do veículo e tombou na BR-316. E ainda, o número de roubos e explosões em agências bancárias cai mais de 50% no Maranhão. É um instante só. De volta com o Jornal da Difusora, e o número de roubos e explosões em agências bancárias vem apresentando uma queda, isso em todo o Maranhão. De janeiro até os primeiros dias deste mês, 9 crimes contra instituições financeiras foram registrados no Maranhão. Foram 2 assaltos, uma tentativa de assalto e 6 arrombamentos ou explosões. As 2 últimas agências destruídas pelos criminosos foram nas cidades de São João do Caru e Alto Alegre do Maranhão. Até o momento, nós não temos informações de prisão dos meliantes, dessas 2 quadrilhas. O que nós temos é apenas a destruição total das agências e dos locais próximos, o que acaba prejudicando enormemente a população que depende dos serviços bancários naquelas cidades. No último sábado, 4 homens foram presos em Codó. Com eles foram encontrados armamentos, munições e explosivos. É possível que o grupo esteja envolvido em algum dos crimes contra instituições financeiras aqui no estado. O explosivo que nós encontramos com eles lá na cidade de Codó, ele é semelhante, é do mesmo material do explosivo que foi utilizado em Alto Alegre do Maranhão. Eles, a princípio, negam a participação, mas nós estamos investigando. O fato é que esses 4 estavam prontos para praticar outro roubo mediante explosão à instituição financeira. Diferentemente de 2019, nesse ano, nenhum crime do tipo foi registrado aqui na capital maranhense. Um dos fatores para a retomada das ações no interior do estado se deve principalmente ao efetivo policial, que é bem menor comparado a São Luís. As quadrilhas parecem ter retomado o trabalho, agora especialmente no interior do estado, tendo em vista que as medidas de flexibilização foram cada vez mais crescentes, Com o aumento da movimentação de pessoas e também de dinheiro, as quadrilhas têm procurado novamente o interior do estado para fazer esse tipo de ocorrência.
Mesmo com os 9 registros já em 2020, os números relativos a assaltos a bancos, de acordo com a Polícia Civil, estão bem abaixo do contabilizado no mesmo período ano passado. No primeiro semestre desse ano, nós tivemos uma redução drástica de aproximadamente 50% do número de explosões no interior do estado. Passamos aí quase 4 meses sem nenhum caso. E também houve uma redução significativa no número de furtos mediante arrombamento e de extorsão mediante sequestro contra funcionários dos bancos, que é a modalidade conhecida vulgarmente por sapatinho. Então nós tivemos nessas 3 modalidades reduções significativas. E agora, no começo já desse segundo semestre, houve essas 2 explosões e provavelmente esse bando pode estar envolvido com a explosão de Alto Alegre. Bom, e um caminhão tombou hoje pela manhã na BR-316. O acidente aconteceu após o motorista passar mal e perder o controle do veículo. O caminhão carregado de produtos de limpeza seguia viagem da cidade de Codó, sentido Caxias. Nas proximidades do quilômetro 520 da BR-316, o veículo tombou. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista seguia viagem sozinho e se sentiu mal. Ele perdeu o controle do veículo e acabou tombando aqui no acostamento. Quando nossa equipe chegou ao local, o motorista de 68 anos já havia sido socorrido por uma ambulância do SAMU e encaminhado ao Hospital Gentil Filho, em Caxias. Ele vinha normalmente, seguindo o fluxo, e de repente ele passou mal súbito, escureceu a vista e não viu mais nada. Onde ele perdeu o controle do veículo, vindo a sair da pista, colidiu com algumas árvores ali e tombou. Ele estava com uma forte dor no peito, pegou uma pancada no peito, deve ter sido provavelmente do volante, e a bacia dele estava como se estivesse deslocada, ele não estava conseguindo se movimentar. O trânsito ficou carregado no trecho por causa do acidente. Uma equipe da empresa de produtos de limpeza esteve no local do acidente para prestar assistência ao motorista e providenciar a retirada do caminhão. E o recado de hoje vai para os nossos amigos motoristas de aplicativo. Pessoal, chegou em São Luís a YetGo, aplicativo de mobilidade urbana com DNA brasileiro. A YetGo está chegando com tudo e com uma super vantagem. Quer saber qual? Os motoristas cadastrados terão isenção de taxa. É isso mesmo, 100% do valor da corrida fica para você. Para se cadastrar, é só baixar o aplicativo na Play Store e também na App Store. Informe seus dados e pronto, já pode começar a rodar. Suporte ao motorista 011 93706 8651. Conheça mais no site www.yetgo.com.br e siga também no Instagram, YetGoBR. Olha, você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, deixe o seu comentário, diga de onde está assistindo o programa, faça como a Girlaine Martins, do Novo Angelim, e o Clauber Barros, de Santa Isabel, do Pará. Obrigado pela companhia. Daqui a pouco você vai ver que jogadores do Imperatriz testaram positivo para a Covid-19 e partida contra o 13 foi adiada. E ainda estudantes, professores e artistas prestam homenagem aos 197 anos de Gonçalves Dias. Estamos de volta e a partida entre 13 e Imperatriz foi adiada porque 9 jogadores do time maranhense testaram positivo para a Covid-19. O jogo previsto para ontem em Campina Grande marcava a estreia das equipes na Série C do Campeonato Brasileiro. A identidade dos atletas não foi revelada. Ambos estão sem sintomas e foram afastados das atividades da equipe. Por isso, o jogo que seria realizado no último domingo em Campina Grande pela Série C do Campeonato Brasileiro foi cancelado e deve ser remarcado, mas ainda sem data confirmada. Jamais nós teremos prejuízo, a CBF se prontificou, nem não vai levar prejuízo a nenhuma das partes.
nem o clube do 13 e nem o clube do Imperatriz, nenhum dos dois vão ter prejuízo. Os jogadores e comissão técnica que testaram positivo devem fazer uma contraprova do exame assim que chegarem em Imperatriz. Segundo o diretor de futebol do clube, os outros jogadores já retomam os treinos nesta terça-feira, onde o time vai se preparar para a próxima disputa, que será realizada no sábado em Imperatriz, contra o time Juicuripe da Bahia. Está tudo sob controle, nenhum desses que testou positivo, inclusive a gente que viajou junto 10 horas no mesmo ônibus, estamos com alguns sintomas da Covid. Pelo contrário, estamos todos muito bem, tá? Aparentemente a saúde em 100%. Mas tranquilidade às famílias, tranquilidade a todos, que as providências estão sendo tomadas aqui, já foram tomadas, elas só estão sendo seguidas à riscas para não levar, já estão isolados, né? Para não levar nenhum risco aos demais. E há 197 anos nascia Gonçalves Dias, um dos maiores poetas do romantismo brasileiro. E mesmo com o distanciamento social, estudantes, professores e artistas caxienses não deixaram de fazer suas homenagens. Antônio Gonçalves Dias, além de jornalista, professor, também foi um ilustre caxiense. É lembrado como um dos melhores poetas líricos da literatura brasileira. Lá em Jatobá, onde ele nasceu, eu acredito que durante um tempo ele conviveu também com esse pessoal, né? É bem provável, eu não conheço bem a história, mas eu estive lá. E eu estive lá agora, imagino isso há 197 anos atrás. Então, esse contato, tudo que ele conhecia da terra, do índio, né, ele colocou na sua literatura. Caxias, região leste do estado, logo tornou-se conhecida mundo afora através da popularidade do poeta. Busca manter viva a identidade cultural de Gonçalves Dias. Portanto, a data 10 de agosto não poderia passar despercebida. São 197 anos do poeta Gonçalves Dias. O evento é realizado pelo Grupo Abraçarte. É na praça pública que leva o nome do poeta. Estudantes, professores e artistas fazem as homenagens. Todos nós estamos vivendo condições difíceis devido à pandemia. Mas mesmo assim, o Grupo Abraçarte reuniu forças para se adequar às condições que os tempos de pandemia nos permite e vamos, portanto, prestar uma simples, mas sincera e oportuna homenagem pela passagem dos 197 anos de nascimento do maior poeta do romantismo brasileiro. Pensas tu, Belanarda, que os poetas vivem de ar, de perfumes, de ambrosia, que vagando por mares da harmonia. Bacana a homenagem e as reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. Vá lá também nas nossas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. Faça como a Maria Ribamar de Cururupu. Obrigado pela companhia. O Jornal da Difusora fica por aqui com imagens ao vivo da Praça Gonçalves Dias, aqui em São Luís. Obrigado pela sua audiência, pela companhia. Boa noite e até amanhã.